Oi, meu nome é Valéria Borges de Onegura, sou arquiteta paisagista, trabalho já há 19 anos fazendo jardins, projetando jardins. Vou falar um pouco sobre o jardim japonês, o jardim estilo japonês, e também sobre a minha participação no projeto do Parque do Japão de Maringá. O jardim japonês é dividido em 3 estilos diferentes. Quando a gente fala de jardim japonês, a primeira coisa que vem à nossa mente é aquele estereótipo do jardim japonês tradicional. Mas há também outros 2 estilos, que são o Zen e o contemporâneo, que na verdade nada mais é do que o amadurecimento do jardim japonês com o passar dos tempos. E qual que é a diferença entre eles? Vamos começar pela história, porque o jardim japonês ele veio da China, na verdade, e ele carrega um simbolismo muito forte e religioso, porque assim como a arquitetura foi influenciada e principalmente a religião, o jardim japonês ele acabou virando uma releitura do jardim chinês da época da dinastia Han. Nessa época foi criada um modelo de jardim lago-ilha. Quando esses monges saíram da China e foram para o Japão, eles queriam recriar esse jardim que eles viram na China, mas a escala era completamente diferente. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma miniaturização. Esse jardim chinês, ele era, na verdade, um parque de caça, geralmente do imperador, tá? Ou dos grandes nobres. Tinha lagos, ilhas, pontes curvadas para os barcos passarem sobre elas. E o que aconteceu no Japão não tinha como fazer isso. Então eles recriaram essa paisagem a partir de uma miniaturização. Os simbolismos religiosos continuaram. Na China tem as montanhas do norte que eram sagradas para eles e eram representadas no jardim. No Japão nós temos as montanhas, que às vezes eles fazem trabalhando a topografia. Temos pedras, temos bonsais. O que é o bonsai? É uma miniaturização de uma árvore. Geralmente ela é feita com matsu, o pinheiro negro. Então, o que aconteceu? Esse jardim tradicional vai ser aquele jardim que quando a gente pensa em jardim japonês é o primeiro que vem na cabeça. Com as pedras ali todas bem agrupadas, com um laguinho, com a ponte curvada. O jardim Zen e o jardim contemporâneo ainda carrega fortemente a simbologia religiosa do jardim japonês tradicional. A diferença é que o jardim Zen ele tem menos elementos, ele é mais contemplativo, e o jardim contemporâneo é um jardim que recebeu forte influência dos jardins europeus, como a gente pode, por exemplo, ver as topiárias quadradas no meio do jardim. São vários os elementos do jardim japonês. O principal dele é o ishi, a rocha, as rochas que são colocadas naturais, tiradas geralmente de cursos de rios, e devido à simbologia religiosa, porque na religião shintoísta os japoneses veem o elemento natural, uma árvore, uma pedra sagrado, porque ele carrega o Deus dentro de si. Aquelas rochas é como se os deuses estivessem ali. Então seria o ponto de partida e o principal elemento do jardim japonês. Os principais elementos de um jardim japonês são, em primeiro lugar, a rocha. A rocha Ishi, ela representa os deuses no jardim, porque na religião shintoísta essas entidades estão sempre presentes na natureza, nas pedras, nas árvores. Depois nós temos o Ike, o lago, e aquele modelo que veio, lago-ilha, veio da China, que foi o primeiro estilo de jardim japonês, é o modelo lago-ilha. Temos também pedriscos que são usados para fazer leitos de rios secos, temos ou para caminhar, né, sobre os pedriscos, temos riachos, temos lanternas que são os torôs, temos as pontes hashi. Quando é uma ponte de pedra, geralmente você vai ouvir falar, pronunciar bashi, porque vai ter outra palavra antes da pedra, né, do significado da ponte, desculpa.
Temos também riachos, a água caindo em cascata para se trabalhar com barulho no jardim. Temos plantas, muros, cercas, casa de chá, pedras para pisar, que seria o tobi-ishi. As pontes, que podem ser de bambu, madeira ou pedra. E também o tsukubai. O tsukubai é uma bacia de pedra que é usada para purificação. Quando a gente pensa no jardim japonês, como eu mencionei, um dos elementos é a casa de chá, você tem que pensar que todo o jardim ele é feito para a pessoa se preparar para a cerimônia de chá. Então começa com essa purificação no tsukubai. Os pisos são feitos de uma forma que a pessoa vai caminhar mais lentamente, contemplando, trabalhando essa interiorização. Outro elemento importante no jardim japonês são as plantas. Ali nós temos principalmente as cerejeiras japonesas, sakura, os bambus, take e o momiji, que é da família dos áceros. São plantas que têm toda uma simbologia. O bambu, por exemplo, ele representa a resiliência, a flexibilidade. O momiji, a cerejeira japonesa, elas representam as passagens da nossa vida, assim como as estações da natureza. Por isso que temos festivais como Hanami, que é uma época de entre maio e abril, que as pessoas vão contemplar o florescer, o desabrochar das flores da cerejeira, que seria uma representação da brevidade também da vida. Fora isso, nós temos outras plantas, como o ginkgo, a azaleia. Temos também outras plantas, como as íris, a íris germânica, a glicínia, os matsus, que são os pinheiros negros usados para fazer o bonsai mais tradicional, entre outras plantas. Há jardins japoneses que são carregados de musgos, por exemplo. Temos tuias, azaleias. Nos jardins com água temos as lótus. Muitos desses jardins, muitas dessas plantas são encontradas no jardim do Parque do Japão, em Maringá. Esse parque ele foi criado em 2005, 2006, durante a gestão do prefeito Silvio Barros. E ele foi criado para homenagear os imigrantes japoneses que se fixaram em Maringá. Além disso, para difundir a cultura japonesa, tanto através da arquitetura como também do paisagismo. Era uma época muito importante, ele acabou sendo também um marco do Iminsen, que seria o centenário da imigração japonesa no ano de 2008. Nessa inauguração que teve do que já havia sido construído em 2008, estava presente o príncipe herdeiro Naruhito na época. O Parque do Japão ele foi construído numa área de preservação permanente, uma APP. Era uma área que estava degradada, mas tinha mina, tinha um espaço bom para ser criado um parque, e aquela área degradada ela foi trabalhada e trouxe melhorias. Ela vai ser mais preservada, vai ser um parque para a cidade e, sobretudo, ela valorizou, trouxe uma melhor infraestrutura, beneficiou todos os bairros que estão ali ao redor. O projeto do parque, ele veio pronto do Japão, projeto de paisagismo. Ele foi elaborado por vários voluntários, entre eles uma associação de executores e planejadores de jardins japoneses de Kakogawa. Fora isso, temos várias outras pessoas que trabalharam como voluntário, tanto no Japão como no Brasil. Eu vou ter minha colinha aqui, que são vários. No Brasil, trabalharam juntos para que esse parque fosse possível a SEMA, BSGI, Seichonoye, Nishi Honganji, Centro Cultural São Francisco Xavier, Higashi Honganji, Wadiunkai, Tenrikyo, Holiness, Mahikari, Homon Butsuryusho, civis como eu,
como outras pessoas que trabalharam comigo na época que eu participei, a Bianca Yoshida, a arquiteta Bianca Yoshida, o senhor Vicente Romagnoli. Para gerenciar todo esse projeto, havia uma gerente de projeto, a engenheira Meire Cristina Yoshi Fugou. E também depois a OCIP foi presidida pelo senhor Cláudio Haru Mukai. A JICA, que é uma agência de desenvolvimento japonesa, enviou um jardineiro japonês para garantir que esse projeto fosse feito na íntegra e mantivesse sua originalidade. O nome dele é o senhor Hiroshi Kawashimo. Nessa época que eu participei como voluntária, que foi no ano de 2006, eu desenvolvi uma lista de plantas. Eu trabalhei junto com o senhor Kawashimo, peguei o projeto original e elaborei uma lista com os nomes das plantas que estavam no projeto, os nomes científicos em latim, colocando também a imagem dessas plantas e também o nome dela popular, tanto em japonês como em português. Por quê? Porque essa lista precisava ser elaborada para facilitar a licitação das plantas e também para que houvesse um melhor entendimento na hora de executar, de escolher as mudas, para que fosse feito fielmente, o máximo possível, o projeto original que veio do Japão, né, que são de vários autores de lá. Quais foram as dificuldades? Eu penso, nessa fase em que eu participei, a dificuldade era que a gente tinha que ver uma planta que fosse a mais fiel possível, ou que contribuísse da forma com que contribuiria a planta que eles escolheram no projeto original. Sempre foi falado, não podemos alterar as plantas, não podemos alterar o projeto, mas algumas, junto com o Sr. Kawashimo, precisou ser trocada, a gente conversou e viu qual seria a melhor opção, porque o jardim japonês tem plantas que não se adaptam ao clima de Maringá, que é bem mais quente, dependendo da região, comparado ao Japão. Então, algumas plantas como as glicínias, como a Iris germânica, elas podem não se adaptar tão bem em Maringá. Então, nós vemos ali no parque que algumas plantas brasileiras, como a lantana câmara, o cambará, foi usado. Algumas foram substituídas. Ao mesmo tempo, o que a gente vê no jardim, que é o jardim japonês, assim, representa o jardim japonês? Desde o início, a arquitetura, cerca de bambu, o momiji, o acer, temos ginkgo, temos carvalho, azaleia, temos os cursos de água, temos também outro elemento do jardim tradicional, que é a carpa, o koi, a carpa japonesa, né, que são joias, nishikigoi, são joias no jardim japonês. Temos também a casa de chá. É um jardim que ele representa muito do jardim japonês. E com o passar do tempo, ele vai ficar cada vez mais lindo. Porque faz parte, o povo oriental já é conhecido por sua paciência, né? Paciência oriental. Então, até nisso, eu acho que o jardim no Parque do Japão, ele representa bem o jardim japonês. Aquela virtude de saber esperar, de admirar, de contemplar a passagem do tempo, o amadurecimento de um jardim. Acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Como que foi minha participação? Eu trabalhei como voluntária, junto com a Bianca, a arquiteta Bianca Yoshida, a engenheira Meire e também o senhor Kawashimo. A minha contribuição foi elaborar uma lista a partir do projeto original que veio do Japão, e essa lista tinha a imagem que eu coloquei das plantas, o nome científico em latim e o nome em japonês e em português. Qual a importância dessa lista? Eles precisavam da lista para ser feita a licitação. Além disso, essa lista ia facilitar a comunicação na hora da compra, da escolha da planta, né, da muda ali,
para execução e a comunicação entre o Sr. Kawashimo e os executores, os jardineiros executores do parque. O Parque do Japão, além do Sr. Kawashimo, teve um momento que foi colocado as rochas. Aí vieram outros técnicos também do Japão, porque como eu disse anteriormente, o ponto de partida desse jardim geralmente são as rochas, que é o elemento mais importante. Então, após essa minha contribuição, era um ano que eu estava dando um tempo do trabalho para ter minha filha, eu não pude participar do início da execução. Mas assim, foi uma alegria imensa poder contribuir no tempo que eu trabalhei com eles. É um orgulho como maringaense, é um orgulho poder contribuir no meio de tantas pessoas, porque os voluntários foram muitos. E o cuidado que a gerência teve para que fosse feito fielmente, o máximo possível, o projeto original que veio do Japão, né, que são de vários autores de lá. Quais foram as dificuldades? Eu penso, nessa fase em que eu participei, a dificuldade era que a gente tinha que ver uma planta que fosse a mais fiel possível, ou que contribuísse da forma com que contribuiria a planta que eles escolheram no projeto original. Sempre foi falado, não podemos alterar as plantas, não podemos alterar o projeto, mas algumas, junto com o Sr. Kawashimo, precisou ser trocada, a gente conversou e viu qual seria a melhor opção, porque o jardim japonês tem plantas que não se adaptam ao clima de Maringá, que é bem mais quente, dependendo da região, comparado ao Japão. Então, algumas plantas como as glicínias, como a Iris germânica, elas podem não se adaptar